dar uma enroladinha para ver se... O pessoal entrar, né? Para o pessoal entrar também, não tem pinga. Depois eu vou sentar aqui, preciso fazer umas mexidas. Beleza. Depois tudo certo. Eu fico do lado, do seu lado, sentado? É melhor eu só pulo pra cá? E daí você pula pra cá, eu saio aqui, daí você entra aqui na lateral, que é legal esse movimento. Vamos ver aqui se tem a galera aqui já. Vai me falando, entra no YouTube e vê se tem uma galera entrando já. Vamos ver se a galera tá por aí, estão os espectadores. 3 pessoas? Ó, me passa meu celular aí que eu vou começar a live no Instagram pra chamar a galera também. Espectadores. Nosso primeiro episódio, hein? Vamos... Tô ansioso. É, sim. Vamos lá. Ele falou que não tem horário para acabar? Acho que vai Tranquilo. fazer uma hora, vamos ver aí. Perfeito. A gente vai começar aí, ó. Já tem o Pedrão, já tem vários Pedros aí já entrando aí no canal. Legal, bacana. A gente já vai começar, vai ser uma entrevista bacana. A gente vai ter hoje, deixa o pessoal entrando. Pô, o pessoal já vai ter uma discussão bem recente, hein? Ontem teve aumento de inflação, o pessoal vai discutir bastante coisa aí, vai ser bem legal. Show, já tem uma galera entrando. Aí, galera, já vão entrando, ó, no YouTube, que vai ser a live real. Agora a gente vai discutir um pouco de economia. Então já vão entrando lá no YouTube. Só entrar no meu canal lá, você vai ver que vai ter um ao vivo. Entra lá no YouTube, vocês vão gostar bastante da conversa, vai ficar gravada também. Vai ficar bem bacana. Show, bacana. Perfeito. É isso. Então, galera, vamos pro YouTube agora, que vai começar a live. Conto com vocês lá, dando um oi lá no YouTube pra gente ler também. Vai ser uma conversa sobre economia. Vai ser uma aula de economia para vocês. A gente vai fazer uma transmissão bem bacana. Então, vamos começar lá. Vou encerrar aqui, hein, galera. Vamos lá. Tenta entrar lá, responda as perguntas lá, hein. Então, é isso. Falou. É isso. Vamos começar a live aqui A gente vai fazer um round inicial, né, de uma conversa econômica. Então, eu diria que é uma aula de economia para vocês que estão pensando em fazer economia, estão querendo estudar. Esse aqui vai ser um papo de alto nível, que eu trouxe professores aqui para conversar, e vai ter dos temas mais quentes da política, da economia brasileira, da teoria econômica, como se fosse uma aula. Então, é uma oportunidade única que vocês vão ter aqui dentro de conversar com os professores, mandarem perguntas também, então fique à vontade para mandar perguntas. Conto aqui, vou estar lendo os comentários aqui atrás. Vou chamar agora o professor Ricardo, que vai conduzir a entrevista com o Roberto, e vai ser uma conversa de altíssimo nível. Então, já vou introduzir aqui o professor Ricardo. Toca a bola aí, tá com você agora. E boa sorte. Deixa eu colocar ele na tela ainda. Se introduzir pra galera. Pode falar. Bom dia. Esse é o primeiro episódio do podcast Conversas Econômicas, né? E esse primeiro episódio eu tenho um prazer imenso de receber o professor Roberto Ellery, da Universidade de Brasília. O professor Roberto, ele é doutor em economia pela UNB, ele fez o mestrado dele na University of Pennsylvania e ele fez a graduação na Universidade Federal do Ceará. Ele trabalhou no IPEA e hoje é professor de macroeconomia e crescimento econômico no departamento da UNB. Professor, é um prazer imenso recebê-lo. Eu queria que você se apresentasse, faça um pouco da sua trajetória aí, como você começou a sua carreira acadêmica, da onde veio o seu interesse por economia, um pouquinho como é que foi a sua experiência de estudar lá fora, se apresentar aí para o pessoal. Ricardo, a satisfação é toda minha, cara. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar conversando contigo, com a turma toda. Nessa série aí que eu acho que tem tudo para fazer todo o sucesso do mundo. Eu agradeço mesmo. Bom, eu comecei a estudar economia nos anos 80, né? Ali, final dos anos 80, um bocado de tempo, né? Naquela época o assunto era inflação. A gente estudava economia porque tinha essa discussão da inflação, que pegava fogo. A economia era uma carreira até bem mais disputada do que hoje. E formei lá na Federal do Ceará, foram 4 anos de curso, fui para a fundação lá no Rio. Peguei a época do Simonsen ainda, minha turma é das últimas turmas do Simonsen, tive aula com o Simonsen. Peguei o Plano Real como aluno da fundação, eu era aluno da fundação. Eu lembro que o Simonsen fez um discurso, ele estava saindo da direção da escola, entrando o Sérgio Berlang, e o Simonsen brincou com a gente, dizendo que a gente teria que ganhar a vida honestamente agora, porque a inflação estava sendo controlada. Então, você vê como a inflação era importante
naquele momento. Aí eu fui para a Pensilvânia, o objetivo era fazer o doutorado, acabou que não foi assim que aconteceu. Voltei para o Brasil, voltei para o meu estado, que é o Ceará, dei aula lá na Federal do Ceará há um tempo, e acabou tendo a oportunidade do IPEA. Eu abri um concurso, eu fiz, fiquei um tempo, vim para Brasília, foi assim que eu cheguei em Brasília, uma cidade que eu aprendi a gostar. A gente sempre brinca que Brasília é assim, você tem que aprender a gostar, porque quando você chega em Brasília a reação é sempre complicada, entendeu? O clima é muito seco, a cidade é muito diferente, mas eu aprendi, hoje eu estou completamente em casa, e no IPEA eu fui trabalhar na coordenação de finanças públicas, que era um grupo muito bom. Foi lá que eu conheci o Adolfo, atual secretário de Política Econômica, um amigo, um parceiro, um coautor, um cara que eu tenho o maior carinho. E outros amigos, o Rogério, mas um monte de gente, uma equipe muito boa. O Valderi, que era secretário especial de Fazenda, era desse grupo. E lá eu comecei a trabalhar com essa parte de finanças públicas, né? E fui trabalhar em Previdência, na época o Marcelo Abirrânia, que foi quem comandou a parte de Previdência na época do Meirelles, aqui no governo Temer. O Marcelo fazia esse trabalho e o nosso chefe disse, vai trabalhar com o Marcelo. Eu comecei a trabalhar com Previdência, aí eu acabei me empolgando de terminar o doutorado na UNB, e casou de fazer a tese com Previdência, porque atendia o IPEA e atendia a minha orientadora, a professora Mirta, querida professora Mirta, e entrei nessa área de finanças públicas, modelo de gerações superpostas, previdência. Eu gostava de trabalhar com modelo de equilíbrio, era um pouco a minha praia, essa macro, os modelos RBC e tal. Foi uma conveniência boa, ficou bom para o IPEA, ficou bom para mim. E, eventualmente, eu acabei indo para a UNB realizar o meu desejo. Eu sempre quis estar na academia. A academia é um lugar que eu gosto. E lá eu me dedico a crescimento econômico, que é a área que eu tenho por interesse, e essa parte de macroeconomia, mas sem esquecer finanças públicas, Ricardo, porque eu até brinco com meus alunos que querem estudar Previdência. Eu digo, tudo bem, eu oriento, mas você nunca mais vai se livrar disso na sua vida. Nunca mais você vai fugir desse assunto. Falo por minha experiência, porque é um assunto muito importante. Na verdade, talvez finanças públicas, né, e a situação fiscal do Brasil seja para os economistas hoje o que era a inflação na sua época, né? Você não acha isso? E eu queria um pouco da Previdência, né? Eu acho que as perspectivas que a gente faça muitas reformas ainda, Roberto, pelas próximas décadas, né? Acredito que sim, viu, Ricardo? Eu acho que não acabou, não. O pessoal comemorou e tal. Acho que foi importante, foi uma bela reforma. Estava precisando, assim, veio com muito atraso. Era para ter sido feito 30 anos antes, entendeu? Mas foi feita, eu acho que deu um fôlego. Claro que parte desse fôlego a pandemia levou, porque teve um gasto extraordinário, gigantesco, mas o assunto não morre, o assunto continua, porque, no fundo, a questão da Previdência é uma questão demográfica. É uma questão que veio para ficar, porque ela não é um problema. Viver mais não é um problema. É bom que as pessoas vivam mais. Eu gosto que meus amigos, meus tios, meus pais, meu pai já não está mais aqui, mas minha mãe está aí, viva muito. Eu quero viver bem por muito tempo. E isso gera um impacto no modelo de transferência de renda geracional. E o outro lado é pouco filho, não é? Que aí é uma questão mais complexa, mas isso é um problema não, uma questão muito mais profunda e reflete na Previdência. Então, é um problema que não está resolvido da Previdência e que vai continuar demandando atenção. Mesmo a ideia de capitalização, que eu sou simpático, que fique claro, muito embora na atual reforma da Previdência, eu disse não é hora, porque o meu medo era comprometer a outra e ficar sem nada, né? Então, mesmo a ideia de capitalização, que eu acho uma ideia boa, tem que ser discutida, porque esses juros baixos, eu não sei se vai continuar agora com esse crescimento da inflação do mundo, ele compromete a capitalização. Fazer sistema de capitalização com juros baixos é difícil a beça, vai expor ao risco, expondo ao risco cria um monte de problemas sobre construção de seguros. Então, é um tema delicadíssimo, que não vai sair de pauta, eu acredito. Na verdade, é o que o Chile está passando, né, Roberto? O Chile está passando por isso, né? Que, na verdade, o que a gente lê é que muitos dos investimentos foram feitos no sistema, no mercado de capitais do Chile, que é restrito. Na verdade, deveria ter sido feito no mercado internacional, né? Você vê essa transição da brasileira com o mesmo problema para fazer essa transição para o mercado de uma previdência com capitalização? Eu acho assim, é um problema. Tem o problema do custo de transição, de pagar essa conta. Como é que vai ser? Como é que vai ser um cara de 50 anos como eu? Eu tenho 50 anos, eu tenho mais de 20 de contribuição no sistema. Como é que faz comigo? Devolve o que eu contribuí para eu botar na minha conta?
isso é caro. As estimativas, às vezes, dão 2 vezes o PIB. Ninguém sabe nem estimar esse negócio de tão complicado que é. Tem esse problema do mercado financeiro, principalmente você pega o Brasil, o caso do Chile, são mercados bem mais limitados do que, por exemplo, no exterior. Agora, tem a questão dos juros baixos, porque isso aí já sai até da macro, isso é finanças. Se você tem juros de 0,25, que é isso, você não vai conseguir capitalizar o suficiente para te bancar. A conta vai ser difícil. Então, você vai ter que ir para ativos mais arriscados. Aí vem a outra questão, e se quebra? E se você tem um 2008 quebrando o fundo previdenciário, o que você faz? Então, você vai ter que construir alguma espécie de seguro. E é isso que eu digo, é um tema que não vai sair de pauta. Elas têm ideias interessantes. Como esse ano no eleitoral, a gente pode falar as coisas. Sim, eu sou do Ceará, não votei no Ciro, mas acredito que o Ciro talvez tenha tido a melhor proposta de previdência das que eu vi. Porque quem fez a proposta foi um cara que estuda esse tema desde os anos 90, também meu amigo, Flávio Barreto, Flávio Ataliba, né, conhecido aí no meio dos economistas. O Flávio começou a estudar isso antes de mim, lá nos anos 90, na fundação. Ele fazia doutorado, eu fazia mestrado. Aí ele foi para a Pensilvânia junto de mim. Ele ficou lá fazendo pós-doc, desculpa, o sanduíche. Então, eu tenho uma amizade boa com ele e ele dedicou-se muito a esse tempo. Quem montou foi ele. Qual a sacada dos caras? Faz 5 mil, até 5 mil você está no sistema geral. Aí a transição fica muito mais barata, porque você só vai ter que fazer transição para pouca gente que está acima disso. Eles não disseram 5 mil, ficou sempre entre 3 e 5, porque o político nunca diz o que está na Mas que seja 3, 4, você diminui muito o custo de transição e, mais importante, você dá um seguro. Se teu fundo quebrar, você tem lá, sei lá, uma renda pequena que seja, que você não morre de fome. Então, acho que é um caminho interessante. É a minha tese, que é de 2002, também sugeria isso, né, o sistema misto, e acho que tinha uma proposta boa. Talvez recuperar essa proposta, independente aí de eleições e coisas, seja uma boa ideia. Porque na verdade não faz sentido para uma pessoa que ganha 15, 20 mil, o Estado garantir para ela, né? Ela tem que se preparar através de uma poupança mais alta. Isso poderia aumentar a taxa de poupança brasileira, não é, Roberto? Porque, na verdade, eu vejo, pelo menos, que a Previdência é talvez o principal fator, junto com outros, a situação fiscal do Brasil, da taxa de poupança brasileira ser tão baixa, né? Isso aumentaria a taxa de poupança brasileira? Você acha que sim? Eu creio que sim. Inclusive, os resultados de equilíbrio geral, tanto o artigo do Flávio, do Osmar, o meu, eu acho que o Sérgio, quem trabalhou com isso é um resultado que aparece, porque ele é quase óbvio. Agora, o que tem que entender é que, além da Previdência, tem todo um trade-off aí, uma troca, uma escolha entre seguro e poupança. Sabe? Eu tenho seguro de saúde, eu pago meu seguro de saúde. É claro que isso diminui minha preocupação em poupar. Isso é óbvio, porque se eu estou pagando um seguro de saúde, se eu tiver um infortúnio, o seguro cobre. A mesma coisa é meu carro. Meu carro tem um seguro. Eu não preciso ter uma poupança para se eu roubarem meu carro, ou se eu me envolver num acidente, porque o seguro cobre. Então tem uma troca. Aqui no Brasil, a gente escolheu o seguro. É uma escolha do Brasil. E é uma escolha que eu vou dizer não é de governo A ou B, é da sociedade. Não. A sociedade brasileira quer uma rede de seguridade social mais forte. Uns são contra, outros são a favor, mas a maioria vai para aí. E isso tem implicações, entendeu? Não é questão de certo ou errado, bom e ruim. Uma das implicações é que a poupança fica mais baixa. É por isso que, por exemplo, eu critico quando querem fazer modelo asiático no Brasil. Você fazer modelo asiático com poupança de 13% do PIB, não rola. Os caras têm 40%, mas não tem essa rede de proteção que a gente tem. Então, tem escolhas aí envolvidas, né? Pacote. Na verdade, é muito engraçado isso. As pessoas, né, usam o exemplo coreano, o exemplo de Taiwan, né? Você citou muito bem, como se fosse possível. É claro, sempre a parte educacional, né? Isso tudo bem, mas como se fosse um modelo macroeconômico. As políticas que foram colocadas em prática lá fossem fáceis de serem implementadas aqui. É que, na verdade, é um verdadeiro absurdo, né? Ou seja, o modelo de sociedade deles eles não têm essa proteção social, né? Que a gente tem. E o que eu vejo, que é exatamente, as pessoas querem essa rede de seguridade social, mas elas não entendem que isso tem consequências macroeconômicas gigantes, né? E tem um custo que a gente tem que arcar. E envolve outras escolhas. Como eu digo, é um pacote completo. Então, se você quer ter rede de seguridade social, vai ter poupança baixa. Boa parte da Europa faz isso. Então, muito bem. Agora, você vai ter que trabalhar em instituições e coisas do tipo, aí é o meu lado de crescimento, né? Para que você tenha ganho de produtividade. Eu até comento brincando assim, olha, a China pode fazer investimento ruim
porque os caras estão poupando 40% do PIB, então não é o fim do mundo. Eu acho que aquilo ali vai cobrar seu preço um dia, mas eles têm margem. Nós não podemos. Se a gente faz investimento ruim, a gente paga caro, porque a gente não tem margem para isso. Nossa poupança é muito pequenininha. Então, a gente tem que acertar muito. Então, há uns 10 anos atrás, eu fazia essa palestra provocando, dizendo, é China ou Alemanha. Você quer modelo alemão? Você vai ter rede de seguridade social, você vai ter poupança mais baixa, agora você vai ter que dar uma quantidade lá em cima, porque ninguém compra BMW porque é barato. Certo? Então, é esse o modelo que o Brasil quer. Agora, o que não pode é esse meio do caminho, que é o pior dos mundos que a América Latina faz. Então, vai ter que ir para esse outro lado. Aí sim, a educação, instituições, a competição, é tudo isso. Entendeu? Agora, quer ter compadrio chinês, aquele modelo de que o Estado protege a empresa e investe, poupança de 13%, vai dar errado. Mais uma vez está dando. O ministro Paulo Guedes começou essa confusão dizendo, olha, agora é juros baixos e câmbio desvalorizado. Aí deu no que deu. Inflação alta. Vamos falar bastante sobre a inflação. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Você falou do modelo chinês. Você acha que o modelo chinês ele já está dando sinais de esgotamento, esse modelo chinês baseado no investimento, né? Estão tentando fazer essa transição para um aumento de consumo. Você vê a China crescendo a 7%, 8% daqui 10, 15 anos, Roberto? Ou você vê esse modelo chinês dando sinais de esgotamento? Olha, é muito difícil dizer quanto tempo dura, até porque tem mais de 1 bilhão de pessoas na China, é uma população muito grande, então tem se a gente fez nos anos 70, por exemplo, quando a gente fez uma transferência gigante de população do Nordeste, de quase subsistência para São Paulo e cresceu. A China tem 10 vezes mais. Nós éramos 90 milhões em 70, né? A música nunca deixa a gente esquecer. Então, verdade. A gente nunca esquece, eram 90 milhões. Então, ela tem muito espaço. Agora, eu acredito, e aí eu sigo, o grupo já disse isso, que o modelo é limitado. É limitado, porque enquanto você tem essa parte de capital, vai. Como foi no Brasil, como foi na América Latina. O Brasil cresceu muito bem no pós-guerra. Como está sendo na Índia, né, agora, né? Ou seja... Esse modelo onde você vai no capital, no investimento, coordenando investimento, transfere população, ele roda por um tempo. Agora, tem um ponto crítico que você vai ter que ir para a inovação. Você vai ter que ir para... Não aquela inovação para impressionar para estatística, que é inovação mesmo, criação e tal. E aí eu acredito que instituições fazem a diferença. Então, acho muito difícil que um país que a produção, principalmente as grandes empresas, são todas quase concessão do Estado, não estou dizendo que é propriedade do Estado, mas a relação entre empresa e Estado é gigante. Tem aquele filme que eu acho que foi o Obama que produziu, Fábrica Americana, que eu recomendo assim, eu tomei um choque. Sensacional esse filme. Entendeu? Mas para mim, assim, teve uma hora que parecia um filme de terror, entendeu? Assim, é verdade. É uma sociedade louca, está lá o governo, está a empresa, está o sindicato, não tem boa fronteira. E o que acontece com isso? Essa estrutura ela impede a competição. Então ela funciona no momento, mas tem uma hora que a empresa acomoda. Por quê? Porque você botar para fora o cara que está há 3 gerações na tua empresa, dói. É ruim. É ruim para o governo esse desemprego. Então não é do interesse de ninguém isso. E aí a tecnologia não avança, porque isso a gente sabe desde lá de trás. O progresso técnico, ele machuca. O progresso tecnológico não é maná que cai do céu. Aí eu acho que assim, eu uso muito o modelo neoclássico, modelo de solo, mas aí é uma imperfeição do modelo, porque lá cai do céu, todo mundo está mais feliz. A verdade não é assim, é distribuição criativa, né? Éter, aquelas ideias. Você, quando chega à inovação, tem gente que se machuca com ela e resiste. E se você dá poder para essas pessoas resistirem, a resistência à inovação acaba matando esse crescimento. Aí de novo, recomendando aí para quem está acompanhando, quem é estudante, eu acho que tem um livro do Prescott, do Parente, Barriers to Mystics. Você encontra na internet esse livro. Que pega isso na essência. Assim, quer dizer, se você trava a competição, a empresa não vai ter incentivo para estar sempre inovando, e aí tem vida curta no processo de crescimento. Eu como liberal, eu também eu penso como você, eu gostaria que isso fosse verdade. Mas será que com o investimento da China, né? Ou seja, você vai lá no teste de PISA e você vê que Xangai, né, está em primeiro lugar. Então, será que eu gostaria que o modelo realmente, né, não for, o modelo de sociedade aberta fosse bem mais. Aí tem nosso viés, né? Mas será que esse modelo chinês de foco em educação, ele não vai conseguir
ter esse impacto? Eu não sei, na verdade é uma pergunta que não tem resposta, né? Mas na verdade o capital humano da China não vai conseguir fazer com que eles mantenham essa taxa de crescimento alta? Olha, ninguém é dono da verdade, né? Eu acho que essa é a primeira postura. Eu acredito que vai ter o freio, mas eu posso estar errado. E acho que está acontecendo um experimento. O pessoal costuma provocar a gente que é mais liberal e tal, fala muito de Cuba. Eu acho que Cuba é um péssimo exemplo de provocar. Porque aquilo ali é um problema sério, as estatísticas não são... Você sabe quem que eu acho que devia provocar a gente e botar a gente para pensar essa questão, Ricardo? É Singapura. Singapura é uma cidade pequenininha, aquilo é uma ditadura. Você tem um monte de... Uma semi-ditadura, né? Vamos lá, uma semi-ditadura. Mas sem essas instituições que a gente elogia, de liberdade... Sociedade aberta. Não. E ficou muito rica. Agora, eu acredito, e aí é crença, volto a dizer, ninguém vai me convencer que tem um modelo empírico que mate essa questão. Aliás, meu curso de crescimento, metade do meu curso de crescimento é convencendo os alunos de que essas regressões, elas são evidências, mas elas não dão checkmate em ninguém. Não, eu boto lá aqueles modelos de seleção de modelo, aquelas coisas bayesianas para dizer, adoro o paper do Salamartine, de 2 milhões de regressões, para dizer, não é assim que funciona. Então, vamos lá. Verdade eu não tenho. Agora, eu acredito que a democracia tem um papel importante em solução de conflito, por exemplo. E aí, quando você é uma cidade, isso diminui muito. Então, talvez Singapura tenha se beneficiado disso. É mais fácil construir consensos quando você tem uma cidade. A China é muito mais complicada que o Brasil. A China é um continente, evidente, entendeu? Com diferenças culturais brutais. Quando essas coisas pegarem, que mecanismo de solução de conflito que vai ter na China para resolver isso? Eu estou esperando para ver, volto a dizer, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha aposta. A minha aposta eles vão ter que desenvolver instituições melhores, como a Coreia fez. A Coreia começou como ditadura. Uma ditadura na Coreia que começou tudo. Mas eles mudaram as instituições e hoje a Coreia conseguiu seguir um bom caminho. Ela vai conseguir, a China vai conseguir isso com um regime de partido único, com um governo que decide tudo. Se conseguir, nós vamos ter que voltar a fazer um monte de reflexão. Quem trabalha com crescimento econômico vai ter que quebrar a cabeça para entender o que está acontecendo. Mas até agora não conseguiu. O PIB per capita da China é comparável ao do Brasil. Um detalhe, nós estamos há 10 anos estagnados e eles não. Então, assim, se você trouxer o PIB per capita da China e jogar na América Latina, ele está ali na meio. Menor do que o da Argentina, menor do que o do Chile, provavelmente, tem que ver os últimos números, está muito confuso lá na Argentina, mas não é um país, não é a Coreia. A Coreia impressiona, o Japão impressiona. A China, ela impressiona pelo tamanho, que nem a Índia. Mas eu acho que ainda tem que pagar para ver. Agora, pelo que eu entendo do processo de crescimento, aquilo ali tem um limite, a não ser que eles mudem as instituições. A armadilha da renda média, né? Ou seja, os países que é o que você falou, aquela acumulação de capital inicial é relativamente fácil, o modelo catch-up, né? Você copia tecnologias já existentes e você urbaniza, industrializa, e é fácil, né? E talvez ele não consiga sair... Passar daí. Agora vamos esperar para ver. É o que eu digo, se daqui a 15 anos a China tiver 60% ou 70% do PIB dos Estados Unidos, per capita, eu vou dizer, os caras conseguiram. E eu vou ter que entender por que, sabe, eu não tenho esse tipo de vaidade. Mas, assim, eu tenho coisas que eu acredito que aí sim são testadas e tal, e coisas que são meio crenças. E crescimento é muito disso, sabe? A gente tem... agora eu tenho comentado muito isso, sabe, Cássio? Vê os médicos, cara. Vê a discussão em torno dos remédios. Vê o que os caras estão pedindo. É duplo cego, é tratamento e controle, aí faz de novo, o outro faz. Cara, a gente não tem isso. Em micro os caras estão tentando, e está vindo um monte de prêmio Nobel aí, e eu acho o máximo, cara. Eu vibro com isso, com a Sterdam, com o Bernardinho. Eu leio o que esses caras escrevem, não é a minha praia, mas eu leio, né? Agora também, então English e esse pessoal todo. Mas em macro, está muito longe. Tem um grupo sintético lá, da medida legal, eu mesmo já tentei usar, mas está longe de ser uma coisa que dê para estabelecer comparável, por exemplo, ao pessoal de medicina está fazendo. A gente está fazendo regressão com variável instrumental. Não estou criticando. É o que eu faço, é o que todo mundo faz. Legal. Mas vamos entender os limites de tudo isso. Até porque essa é a pergunta inicial da economia moderna, né? O livro do Adam Smith, na verdade, é essa pergunta, né? Por que algumas nações, né, prosperam e outras não? E o Acemoglu está tentando responder essa mesma pergunta. E você faz aproximações, né? Você faz...
Agora a gente tem esse problema de dado, é muito sério, entendeu? Não tem controle. Aí você faz um sintético, você faz um aproximado, você bota instrumento, você faz. Tudo isso eu acho legal. Tudo isso eu acho que tem que fazer mesmo, entendeu? Às vezes as pessoas me interpretam errado, dizendo que não tem que fazer isso, mas tem que fazer. Agora tem que entender os limites. Senão você vai ficar errando o tempo todo. Então é assim que eu vejo o processo. E perceber que no Brasil, né, você colocou muito bem essa ideia que essas políticas que foram adotadas na China, que funcionaram durante um tempo, que funcionaram no Brasil também, né? Se a gente olhar, né, o nosso processo, o nosso PSI, nada mais é do que o que a China, claro, em diferentes momentos, mas do que a China está fazendo hoje. Mas claramente esse modelo esgotou, né? Às vezes eu olho economistas colocando, olha, na época que o PSI existia, que o Brasil tinha esse modelo, o Brasil crescia um crescimento alto. E hoje, que é o modelo neoliberal, que é uma palavra que eu odeio, não sei se você não... Um modelo neoliberal, que obviamente não é, mas o Brasil cresce pouco, mas não, é que é fácil você crescer naquele momento com esse processo, mas o modelo tem rendimentos marginais decrescentes, não é isso? E hoje no Brasil não há a menor possibilidade de a gente voltar a crescer assim com esse modelo antigo. É uma coisa que me parece... E volto a dizer, eu acho que o pessoal que fala do crescimento dos anos 50, 60, está certo, tem que falar mesmo. Agora vamos contar a história inteira. Primeiro, esse crescimento não foi o neoliberalismo que falam que matou esse crescimento, não. As reformas começaram nos anos 90. Ali dos anos 80, anos 90, bem dizer, com o Collor, vamos dizer assim. A década perdida foi de 80. Então, todo aquele crescimento se mostrou insustentável, não tem nada a ver com a gente. A industrialização aconteceu no Brasil. É inegável, é só olhar os dados. Tinha mais de 30% de indústria. Se você olhar ali nos anos 90, Brasil e Argentina talvez fossem os países com maior participação da indústria do PIB do mundo. Só que ela não entregou o que prometeu, disse se industrializar anda. Então aquilo foi um momento, teve críticas e elogios, mas passado aquele momento, não dá para ficar olhando para trás. A verdade é que não sustentou. Teve alguma coisa que deu errado. Tem que entender o que foi para pensar o Brasil de novo. Eu acredito que foi isso. A gente criou um monstro de interação, de governo, com o empresário, com tudo isso, que impediu o processo de inovação. Inovar no Brasil simplesmente não é lucrativo. O resumo duro é esse. Lucrativo aqui é fazer lobby, é ter apoio do Congresso, fazer lei. Isso é lucrativo. E é isso que nós fazemos muito bem. E, na verdade, né, o discurso, né, a partir de... Tá vendo? Né, você falou que com o Adolfo, na verdade, tinha um discurso, né, que até o Paulo Guedes fez... Não, agora vamos voltar para a competição, que na verdade qualquer trabalho empírico mostra que a abertura comercial, maior competição é o que vai aumentar a produtividade de um país, né? Mas será que a gente consegue fazer isso com a situação fiscal que a gente tem? E você vê alguma relação? Porque na verdade, para mim, me parece que o caminho é o mesmo, né? Você cortar gastos, melhorar a situação fiscal e aumentar a competição, ou seja, reduzir o custo do Brasil. Que para mim não há outro caminho para o crescimento econômico. Você vê isso, essa relação fiscal e competição estão muito interligadas. Não, eu acho que, volto a dizer, pacote completo. Então, acaba que está tudo conversando. Agora, o diagnóstico do Paulo Guedes, do Adolfo, eu concordo. Eu estou há 20 anos dizendo isso. Inclusive, eu vou até aqui ousar um pouco e dizer que eu acho que parte desse diagnóstico eu participei. Quantas conversas com o próprio Adolfo, seminários, palestras e tal. Então, eu discordo um pouco do encaminhamento, embora eu entenda a dificuldade política dessa história inteira, entendeu? Daí, talvez, a minha maior crítica ao governo atual, a política econômica do Paulo Guedes. O Paulo Guedes disse, e ele que falou, eu não estou inventando nada, ele disse, olha, o problema do Plano Real é que eles tinham freio monetário, eles tentavam controlar a inflação com política monetária e soltavam o fiscal. E eu vou fazer o contrário. Eu vou puxar o freio da política fiscal e vou deixar a monetária solta com juros baixos. Ele tinha essa ideia. Eu acho que o Guedes ele subestimou brutalmente a dificuldade de fazer freio fiscal. O Pécio Arida, o Lara Rezende, esses caras, eles não são malucos. Baixo, pelo amor de Deus, Gustavo Franco. Se eles não conseguiram puxar o freio fiscal, no mínimo a gente pensar que deve ser muito difícil puxar o freio fiscal. E é difícil, porque a sociedade quer gasto. Eu sempre tenho essa brincadeira, Ricardo. Eu digo, vai em qualquer estado do país, hora do almoço, liga no jornal local.
Se você não vê pelo menos 2 reportagens pedindo aumento de gasto, seja por educação, segurança, o parque está quebrado, alguma coisa, eu dou o braço a torcer aqui. Porque eu já fiz isso em todos os estados que eu fui. Eu adoro aquele jornal de Curitiba, porque é sempre assim. Então tem a demanda, cara. Como é que você puxa esse freio fiscal? 90 e tantos por cento do orçamento é rígido. É por isso que eu comecei a criticar o Paulo Guedes lá atrás, dizendo esse negócio de soltar freio monetário vai dar errado. Aí o pessoal diz, vai dar errado, não dá para dar cavalo de pau fiscal. Cara, o PT tentou e não conseguiu. O PT tem muita ascendência em movimento social, em tudo isso, a gente sabe disso. A Dilma, o Levi, quando a Dilma chamou o Levi, ele prometeu o superávit de 2015. Não deu. Eu não posso achar que o Levi não tentou. Ele tentou. Se não deu, é porque não tinha como. Aí vem o Meirelles, que eu acho que foi uma sacada assim, genial, disse, não, eu não vou fazer ajuste no ano, eu vou fazer em 20. Eu vou tentar, pelo menos, não aumentar o gasto. Assim, porque o teto, no fundo, é isso, né, Ricardo? Assim, eu não vou cortar, porque não tem como, mas não vou deixar subir. Que é aquela proposta que foi feita, né, em 2005, né, até pelo Pallotti e pelo Paulo Bernardo, né? Eles fizeram, que na verdade o Marcos Lisboa também, né? Ele fala bastante sobre isso. Que foi. Gastos, despesa é vida, né? Despesa corrente é vida, não é isso? Isso, foi naquela época, ela chamou de tosca. E se tivesse feito o ajuste fiscal, talvez ela não tivesse tomado o impeachment. Então, talvez seja a grande ironia aí dessa história é que a Dilma, que implodiu em 2005, pagou o preço em 2015, porque era de 10 anos a proposta deles. Então, era exatamente 2015 que ia estar colhendo fruto. É um pouco a história do Temer, né? O Temer era presidente da Câmara quando teve aquele voto errado da reforma da Previdência do Fernando Henrique, e ele não deixou consertar. E aí o que aconteceu? Caiu no colo dele encaminhar uma reforma da Previdência. Entendeu? Então, são as ironias aí do destino. E o corte, né? Então, na verdade, a gente vai ter que manter esse modelo durante bastante tempo, né? Ou seja, política fiscal expansionista, a gente vai ter que fazer a política monetária contracionista. Por muito tempo aí, né, Roberto? Você acha que esse modelo que desde o Plano Real... Olha, aí é o processo político, é muito difícil prever, né? Aí são minhas críticas às previsões de economia, entendeu? Não sei, isso envolve liderança. Nós temos exemplos no Brasil de como a liderança política consegue fazer essas coisas. Fernando Henrique fez isso. Ali teve uma liderança política do Fernando Henrique, o Plano Real. O Plano Real tem a parte econômica, que foi brilhante, não canso de elogiar aqueles caras, mas teve uma construção política. O próprio Lula. Quem acabou com a aposentadoria integral de servidor público foi o Lula. Meus colegas detestam quando eu digo isso, mas é verdade. E eu elogiei quando ele fez isso, entendeu? Então, assim, isso foi liderança política. O cara fez um negócio. Então, eu não sei, o processo político tem muita surpresa. Pode ser que uma liderança política consiga, como o Fernando Henrique conseguiu, aquela desvinculação de receitas, aqui foi o Fernando Henrique, cara, aqui foi fundamental. Então, é difícil prever. Agora, dado o cenário atual, eu só liberaria o freio monetário depois que eu tivesse certeza que eu tinha o freio fiscal. E isso ninguém nunca teve. Foi uma aposta ousada demais, que eu acho que está cobrando preço agora. Você escreve muito isso, né, no seu blog, que aí, pessoal, acompanha aí o blog do professor Roberto Heller, que é sensacional. Ele falou, a Selic voltou a sorrir, não é isso? Isso é um péssimo sinal, é isso que você escreveu, né? Que é um péssimo... E você acha que essa queda da Selic ficou muito tempo baixa, ou, pelo que eu entendi, você critica a chegada a 2%, né? Você acha que foi muito agressivo num país que não está acostumado com taxas de juros tão baixas, né? Não é a realidade do Brasil. 2% de juros não é a nossa realidade. No Brasil, se você pegar os países emergentes, nós somos um dos países com maior dívida PIB desse grupo. Aí o cara quer comparar com o Japão, o cara quer comparar com a Alemanha. Não dá. Esses são países ricos. E volto a dizer, até na tua vida, rico tem mais facilidade de crédito do que ferrado. Nós somos da turma dos ferrados. Se você compara a gente com os ferrados, quem está perto da gente é Sri Lanka. Aí a Argentina às vezes aparece, às vezes vai lá para baixo, porque com inflação alta isso vira um caos, entendeu? Nós não temos. Você vai pegar México, Chile, China, Índia. A Índia ainda está um pouco alta, mas os caras crescem 7%, antes da pandemia. Então, é outro cenário. Então, esse é ruim. Nós não temos investimento grade, nós perdemos isso. Entendeu? Nós somos considerados um país arriscado. Cara, com tudo isso, você achar que 2% dá. O real, era ano passado, 2020, foi a moeda que mais... Se você tirar as malucas, entendeu? É que mais desvalorizou do mundo. Aí o cara vem, mas tem uma na Venezuela. Não tá brincadeira.
entendeu? Assim, vamos pegar as moedas que tentam ser sérias, como o real tenta, com o pior desempenho. E as pessoas não estavam associando isso a juros. Isso começou a me deixar desesperado. Entendeu? Porque, assim, é claro que o fiscal importa. É óbvio, eu nunca disse que o fiscal não importa. O fiscal não importa, eu cansei de dizer isso. Mas o monetário também importa. Você ficou sem freio. Tinha o discurso do fiscal. As pessoas diziam, cara, você vai lembrar disso, em 2020, se não tiver um ajuste fiscal, os juros vai ter que subir. E eu digo, gente, mas não vai ter ajuste fiscal. De onde vocês estão da ideia que vai ter? Não tem como ter ajuste fiscal. Tinha uma pandemia acontecendo. O governo não, e os preços do atacado já estavam subindo, né? Se você pegar o boletim Focus de julho ou agosto de 2020, acho que é agosto, a expectativa para o IGPM, a do IPCA era 1,70 alguma coisa, e do IGPM já era 8 e tanto. E as pessoas estavam achando que não ia repassar esse aumento no atacado para o varejo, né? E era óbvio que ia, né? Mas claro que ia. Em algum momento tinha que passar. O cara não ia segurar esse prejuízo. Se você pegar o IPA, que é o atacado mesmo, está quase 50% em 12 meses o pico dele. É muito para o cara não repassar. Mas é porque aqui eu fiz e não repassado. Eu digo, sim, mas aí você tinha outro modelo. Você tinha um modelo de juros alto. Então, o Banco Central jogava os juros lá para cima, equilibrava, o cara segurava a onda. Mas agora não é mais assim. Quem disse não fui eu, foi o ministro. Quer dizer, o ministro anunciou isso. Então, vai ter repasse, como teve repasse, foi muito alto o choque, e como se o Banco Central não trabalhar bem juros, ontem ele deu 1,5, eu teria dado mais, a coisa não vai funcionar sozinha, não funciona com reza, entendeu? Quer dizer, a inflação, isso é uma lição antiga de macroeconomia, vem do Friedman, ela tem momento, ou seja, ela vai acelerando, ela acelera. Então, se você não puxar um freio, ela não vai parar sozinha. Essa ideia que algumas pessoas apareceram é assustadora, porque é meio acreditar que a inflação para sozinha. Não é assim que funciona. Tem que puxar o freio. Qual é o freio? Pode ser a política fiscal? Pode. O que eu digo é, o Guedes não consegue. Ele não consegue. Não porque ele seja incompetente, porque é talvez impossível. Precisa de uma liderança política gigante que nós não temos hoje. Então só sobra um freio, que é o monetário. É o que tem para frear. É o ideal? Não é. Eu preferia que fizesse um ajuste fiscal, que a gente pudesse ter juros baixos, preferia. Mas fazer o quê? Né? Eu preferia que o Botafogo tivesse ultimado, entendeu? Se eu tivesse lá dentro do Botafogo campeão. Mas o que eu tenho, eu estou aqui torcendo para voltar para a Série A. É o que tem para hoje. Na verdade, esse discurso também é muito engraçado, esse discurso, né? No Brasil, a economia tem alguns discursos, né? Esse do modelo asiático, como se fosse replicável no Brasil, e esse modelo que existe uma conspiração que alguém ou algum grupo deseja juros altos, como se fosse, não, as pessoas querem, os rentistas, ou qualquer bobagem que seja dita, como, claro que todo mundo prefere uma economia com inflação baixa e juros baixos, né? Como o Ilan entregou, né? O Ilan entregou isso, né? Mas não é possível hoje, né? Infelizmente, não é. Não é. Teve um choque gigante, a pandemia teve aí, impactou. Então não tem como, não tem como. Agora, essa história, eu até brinquei já com isso. Teve uma vez que eu peguei até essas medidas de retorno dos bancos. O juro sobe, eles ganham, o juro perde, eles ganham. Isso é muito óbvio. O banco está no meio. Então, ele ganha dos dois lados. É que nem mercado de ações. Cara. O cara que está no profissional da coisa, que sabe o que está fazendo, ele ganha quando sobe, ele ganha quando cai. Quem perde essas coisas assim é o pessoal amador, e banco não é amador. Pô, a gente está na área, eu sou economista, eu fiz mestrado nos anos 90, comecinho dos anos 90, época de inflação ainda. Na minha época, eu acho que é assim até hoje, os caras bons vão para o mercado. Sabe? Eu morava num apartamento, éramos três no apartamento, 2 paulistas e eu cearense. Um é o Guilherme Maroni, que era um cara brilhante, o cara genial, está no mercado, está lá nos Estados Unidos, entendeu? Terminou Chicago, está nos Estados Unidos. O outro era o Irineu Carvalho, que é um cara que está no FMI. FMI, né? Ele foi para o FMI, o Irineu terminou MIT. São esses caras são bons abessas, entendeu? Os melhores alunos na época iam garantir o pactual, sabe assim. Então, esses caras são muito bons, eles não são amador, não. Você não vai driblar esses caras. Os caras são bons. Eles vão ganhar subindo e descendo, eles não estão nessa. Agora, quem perde quando a inflação sai de controle, aí é quem é assalariado, é quem recebe pensão. Todo mundo que tem renda em real perde. Eu perdi. Eu sou professor, sou funcionário público, meu salário é em real. Eu tive uma perda. Quem aqui está nessa situação está tendo perda.
quando fala, por exemplo, no começo da pandemia, eu tive algumas discussões por causa disso, as pessoas diziam, mas isso é inflação de alimento, não é importante. Eu digo, vocês são malucos, é a mais importante. Porque é o que está pegando o cara. Para mim, realmente, talvez não seja mais importante. Graças a Deus, eu tenho um padrão de renda que, é claro, eu sinto o supermercado, eu reclamo, mas ele não come. Minha renda não está no supermercado, eu tenho folga em relação ao supermercado, eu vou comprar outra coisa. Mas tem uma parte grande da população do país que está deixando de fazer compra. O cara não está mais conseguindo. Muita gente. E isso é horroroso. E como é que você diz que a inflação de alimento, não sei o quê, porque aí não está no núcleo e tal? Ela é fundamental. Ela é fundamental. Não, e a inflação se espalha, né? As pessoas não entendem que a ideia dos juros é para segurar o aumento, né? Para que o aumento dos preços não se espalhe por toda a economia. A ideia dos juros é exatamente essa. O choque vai acontecer. Combustível, vai subir o preço, cara. Não tem para onde. Está subindo. Caiu muito no começo, subiu. Ainda está bem abaixo do que estava em 2015, o barril de petróleo. Mas teve uma subida. O choque acontece. A política monetária evita que ele se espalhe. Nós deixamos espalhar. Agora, aguenta o tranco, tenta segurar de volta. O Banco Central tem como segurar a inflação de volta. Eu insisto, tem capacidade técnica e tem as ferramentas. Agora, tem que usar. Roberto, eu tenho umas perguntas aqui de um pessoal que colocou. Vamos ler aqui, depois a gente continua. Tem um aluno, uma pessoa que quer saber sobre sua experiência. Como é que você conseguiu entrar lá na University of Pennsylvania? Está um pouco lá para frente aqui. Como é que foi sua experiência? Ele tem vontade de estudar nos Estados Unidos. Como é que eu posso ser seletivo para fazer o mestrado lá, né? Como é que é? Vamos lá. Primeiro que eu vou descrever aqui uma experiência de muito e muito tempo numa galáxia muito distante, entendeu? Porque foi antes de internet. Bom, na minha época, a gente tinha os professores indicavam as universidades, meu orientador de mestrado lá na fundação foi o Pedro Ferreira, que estava chegando da Pensilvânia, tinha outros professores, aí nós mandávamos uma carta para a universidade, você vê, é isso que eu digo, é uma galáxia muito distante, eu imagino que hoje tenha formulário na internet para tudo isso. A gente mandava uma carta, a universidade mandava documentos para a gente fazia uma ficha de aplicação. Aí você bota a carta de recomendação e tinha uma prova, eu acho que essa prova ainda existe, que é o GRE. Você tinha que fazer essa prova, e aí, em cima dessa prova, não é só essa prova, ela não é o único critério, mas ela é o critério, digamos assim, mais importante para a escolha das universidades. Então, você tinha que ir bem nessa prova do GRE. Na época, quem fazia esse exame aqui no Brasil era o IBEU, lá no Rio, pelo menos, era o IBEU, Instituto Brasil e Estados Unidos. Eu acredito que hoje seja tudo online, tenha toda essa tecnologia. Na minha época, a gente tinha que pagar as taxas de inscrição. Você tinha bônus da Unesco, cara. Você tinha que ir na Unesco comprar. A gente é tudo cartão internacional, você vai na internet e preenche. Mas o processo é esse. Você tem que ter a universidade e é muito importante ter uma indicação. A academia funciona muito isso. Agora, você imagina um cara fazendo uma seleção nos Estados Unidos, ele está selecionando um candidato do Brasil, um candidato da China, um candidato da Índia, um candidato da Alemanha, um candidato da Espanha. É muito difícil ele avaliar só currículo. Porque é muito difícil comparar o que significa uma nota na fundação, onde eu estava estudando, e uma nota numa escola da Índia. É muito difícil os critérios e tal. Então, a recomendação pesa. Na minha época de fundação, era fundamental ter a recomendação do Aloysio Araújo. Então, todo mundo fazia o curso do Aloysio Araújo para conseguir a recomendação. A carta do Aloysio era quase que condição necessária para você ir. Então, você corria atrás e conseguia. Mas o caminho é essa. A parte financeira, eu fui com bolsa. Quando chegou nos Estados Unidos, eu descobri uma realidade muito legal, que eu não sei como é que está hoje também. Eu fui há 20 anos atrás, mais de 20 anos, né? 93, 94, hoje, 95 no máximo, muito tempo. Mas tinha muita bolsa lá para você conseguir lá, se você não tivesse do seu país. Tinha até um amigo europeu que sempre brincava comigo, dizendo, vocês são terríveis, vocês é porque tinha uma turma lá que era latinada, né? Eu, chileno, mexicano, a gente era sempre junto. E ele dizia, vocês são terríveis, vocês passam um dia reclamando da bolsa de vocês, mas lá no meu país não tem bolsa nenhuma. Eu tive que me virar para conseguir bolsa. Então, o processo é esse. Acho que o processo é o mesmo, só mudou a facilidade. E o nível de dificuldade, você sentiu que era bem maior? Aí você acabou fazendo os créditos e não terminou a tese, foi isso? Não, eu acabei tendo problema no caminho. Eu era muito jovem, eu brinquei demais, essa é a verdade, entendeu? Eu tive problema nos exames, foi a culpa absolutamente minha. Não, a dificuldade, tem uma dificuldade, mas eu digo, a fundação da minha época preparava. Legal. Não foi da minha formação.
Tanto que meus colegas que foram para outras universidades também, ponta, até mais ranqueados, no caso do MIT Chicago, foram muito bem. Brasileiros costumam ir muito bem nessas universidades. O problema ali foi um pouco meu, talvez por excesso de confiança, autoconfiança, muito falta de ser muito jovem, muito cheio de segurança. Para você ter ideia, o melhor aluno da Universidade da Pensilvânia, da minha época, era um brasileiro, que vocês conhecem, que é o Marcos Lisboa. Então, eu conheci o Marcos. O Marcos foi meu monitor, ele era meu TA, o Marcos. Assim. E depois virou professor de Stanford, né? Virou professor de Stanford, é um cara brilhante. Eu sempre, daquela época, eu aprendi a admirar o Marcos Lisboa. Eu sempre brinco, quando me perguntam, quando eu estou no evento com o Marcos, eu sempre brinco. Eu e o Marcos somos contemporâneos, a gente estudou na mesma época, na mesma universidade. Éramos os dois brasileiros lá, e nós estávamos nos dois extremos, né? O melhor da universidade e o pior que era eu. Então, não falei isso, não falei. Outro. Mas eu acho isso, foi uma questão muito minha. Eu era muito novo, eu fui com 20 poucos anos. Eu me formei muito jovem na universidade. Então, teve esse problema. Mas você tem toda a capacidade, sim. A formação do Brasil, na minha época, era, e eu tenho certeza que ainda é, talvez tenha melhorado a nossa formação aqui no Brasil. Se você for para uma das boas escolas brasileiras, você está capacitado. Mesmo alunos nossos da UNB, nós já mandamos, tivemos muito sucesso de alunos. Eu acho que hoje, talvez, um dos caras que mais me impressionem no Brasil, quem está na comunidade acadêmica, é o Gil Viela, que é um cara que fez mestrado na UNB, se destacou, brilhou muito lá em Nova York. O cara publica Econométrica, American Economic Review do Brasil. Assim, é impressionante. Não é que ele publicou a tese dele, não, ele continua nesse nível. Aqui do Brasil, ele agora está na fundação, com uma perda para a UNB, mas fazer o quê? Né? A gente perde, mas o cara é genial, é brilhante. Então, alunos que fizeram aqui no Brasil boas escolas têm tudo para ter muito sucesso no exterior. Cuidado com a autoconfiança e um pouco de arrogância. Sempre, né? Legal. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Tem bastante gente fazendo pergunta aqui. Legal. O pessoal está gostando. A falta de experiência do Paulo Guedes no setor público está cobrando o seu preço? Na verdade, o professor Roberto, ele foi convidado, né? Ele foi convidado para fazer parte da equipe, né? Até tem gente que acha que você fez parte. Não. Ele foi convidado, né? Mas ele preferiu a academia. A gente está até conversando um pouco antes de iniciar, né? Ele preferiu ficar na academia. Mas você acha que... Então fala um pouquinho do convite que foi feito a você e um pouco se essa falta de experiência no setor público... A gente sabe que o Guedes tem uma experiência acadêmica, né? Ele deu aula faz muito tempo, depois ele foi para o setor privado e foi ganhar dinheiro, né? E essa falta de experiência do setor público tá cobrando seu preço agora? Eu acho que tem um peso. Voltando aí a essa história minha no governo, né? O que acontece? Começa assim. Com a pandemia, eu ainda passei a olhar o WhatsApp algumas vezes. Antes da pandemia, eu era conhecido por não olhar essas coisas. E não olhava mesmo, olhava uma vez por mês. E aí tem grupos no WhatsApp. E eu estava num grupo que era do Bolsonaro. Agora eu também estava no grupo do Ciro Gomes, entendeu? Os caras me botam no grupo e eu fico. E aí o jornal, acho que foi a Folha, algum jornalista repegou esse grupo e divulgou que era a equipe de governo. E lá foi meu nome para essa história. Então começou aí. E ganhou força porque o Adolfo, que é o secretário de Política Econômica, de fato me chamou. O Adolfo me chamou porque nós somos amigos, cara. A gente começou a trabalhar junto lá nos anos 90 do IPEA. Então eu acho até natural que ele me chamasse. Mas não era uma coisa que estava se concretizando. Eu me vejo na academia. Pode ser que depois mude. Eu não vou dizer, eu nunca vou porque eu não gosto dessas coisas. Pode ser que mude. Hoje eu me vejo na academia e foi o que eu disse para o Adolfo. Adolfo, agradeço o convite, é uma prova de confiança, mas o meu lugar é na UNB. E eu acho isso, meu lugar é na UNB, pelo menos por enquanto. Em relação ao Ministério, eu creio que sim, eu creio que está pesando. O Paulo Guedes, claro, ele é um cara inteligente, ele é um cara capaz, ele já está aprendendo o que é setor público, mas ele chegou sem saber e ele pegou um monstrengo, que foi o Ministério que o Paulo Guedes comanda. Na realidade, tem pelo menos 5 ministérios grandes ali dentro, porque tem a Fazenda, o Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério do Trabalho, que agora voltou, mas ele pegou o Ministério do Trabalho, e não vamos esquecer que o Guedes tinha puxado a Previdência para... o Meirelles tinha puxado a Previdência para a Fazenda. Então, são 5 ministérios gigantes num cara que não tinha esse domínio do serviço público. Eu acho que isso cobrou, sim, um preço. A gente vê que propostas, às vezes, foram encaminhadas com problemas que não eram para acontecer, e tem a ver com isso. É óbvio, é natural que isso aconteça, e atrapalhou essa falta de domínio. Acho também que o Guedes demorou um pouco para pegar até a linguagem do setor público. Por exemplo, ele fez certas referências ao funcionalismo que
Eu sei que você faz isso com liberais e tal, mas que se você está cercado de funcionário público, tem que trabalhar com funcionário público, chamar o cara de parasita não é uma boa ideia, né? Então, parasita talvez não seja a melhor estratégia para você fazer um grupo bom. Então, ele foi infeliz e isso cobra um preço. Agora, não é de longe o principal problema, é uma parte do problema. Eu acredito, assim, na minha leitura, o grande erro da condição de política econômica do Paulo Guedes foi essa história de achar que os juros baixos ia acontecer porque ele ia conseguir fazer o freio fiscal, porque a gente ia ter câmbio desvalorizado e aí a gente ia produzir. Esse, para mim, é um grande erro. Isso não tem nada a ver com experiência no setor público. Isso é uma leitura da economia que eu acho que ele fez errado. Legal. Tem mais uma pergunta aí. Com essa elevação da Selic, a inflação já está desenfreada? Ela vai conseguir segurar os preços? O Gerson está perguntando aí. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, até porque eu defendo sempre a elevação da Selic. Bom, a gente tem, né, em macroeconomia, tem um conceito chamado taxa de juros neutra. Né? Eu tenho algumas críticas a esses conceitos, mas vamos lá, vamos trabalhar com esse conceito. O Banco Central usa esse conceito. A taxa de juros neutra é aquela que nem joga a inflação para cima nem para baixo. Ele não está apertando nem o acelerador nem o freio. Ponto morto. É essa a taxa de juros. No começo do ano, o Banco Central estimava essa taxa de juros em 6,5%. Então, com a Selic em 6,5%, o Banco Central não estaria nem empurrando nem derrubando. Eu acredito que é mais alto, eu acreditava lá e agora mais ainda, porque essa taxa depende de outros fatores, como, por exemplo, o teto, que foi rompido. Então, é muito provável que essa taxa esteja acima de 6,5%. Até antes de ontem, até terça-feira, a meta para a Selic estava abaixo de 6,5%, estava em 6,25%. Eu não vou brigar por 0,25%, porque eu não sou maluco, entendeu? Mas eu estou dizendo o seguinte, 6,25%, o Banco Central não estava puxando freio ainda. Agora com 7,75%, talvez ele esteja. Segundo vários colegas meus que estão no mercado, ele está, porque eles estimam de 6,5% e 7%. Mas ainda assim é uma puxada leve de freio. Então, eu acredito que pode ter um alívio da inflação, porque alguns fatores vão melhorar. Parte hídrica, por exemplo, vamos torcer para chover, entendeu? A parte do choque de oferta, as cadeias que estão quebradas, elas vão começar a voltar, não vai ficar para sempre faltando chip no mundo, faltando container e tal. Então, pode ter um alívio. Agora, se o Banco Central, e aqui a gente está num terreno que é areia movediça, e é muito difícil fazer previsão. Credibilidade. Se as pessoas perderem a confiança no Banco Central, vai precisar de muito mais juros para controlar o processo inflacionário. Eu tinha lido que o Zé Márcio Camargo, que eu acho um economista que todo mundo respeita, na academia, no mercado, chegou a pedir 3%. E eu elogiei. Eu disse, olha, eu não confirmei, não sei se é verdade, mas muitas pessoas que eu confio me disseram. Então, ainda bem que o Zé Márcio resolveu fazer isso, porque ele é um cara de prestígio, porque não dá para ficar só o Heller e mais meia dúzia de malucos dizendo isso, entendeu? Porque a gente fica, porque o Heller está sempre querendo isso, ele é neurótico com inflação. Então, apareceu um cara agora que é mercado, que não é neurótico com a inflação, pedindo. Eu acho que tinha que ser mais, ser bem sincero, eu acho que tinha que ser mais, tinha que ter sido mais rápido. Agora, eu torço, a chave vai estar, na minha opinião, ano que vem, o que vai acontecer, principalmente com o movimento sindical. Como é que vai ser, porque é natural que agora os trabalhadores queiram reajuste de salário. É mais do que natural. Houve uma perda de poder de trabalho. Os sindicatos estão desmobilizados por várias razões e pela pandemia também. À medida que vai passando esse efeito de pandemia, vai começar essa pressão por aumento de salário. Não só no serviço público, mas no serviço público também. E eu não estou defendendo o aumento de salário, pelo amor de Deus. Não é isso, entendeu? Estou só dizendo que é uma coisa que deve acontecer. Eu não estou dizendo que tem que dar aumento de salário para repor, não estou dizendo nada disso. Agora, se começa isso, é a bola de neve rodando. Porque aí você vai aumentar o salário, que depois vai ter que aumentar não sei o quê, e vai aumentar. E aí o Banco Central vai ter que jogar mais forte. Então o Banco Central vai ter que convencer a sociedade, de alguma maneira, que a inflação do ano que vem vai cair e vai ficar na meta. Ele tem condições para isso? Eu acho que ele precisa se esforçar mais para aquilo. Tem um economista que eu leio muito, ele tem um blog, recomendo para todo mundo, é o Joe Cochrane, o blog dele é The Grumpy Economist. Ele é um cara Chicago, né? E agora está em Stanford, olha o nível do cara, né? Vai por aí. E ele usou uma expressão, falando dos Estados Unidos, não do Brasil, ele falou o seguinte: o Fed precisa passar a ideia de que pode dar uma de Paul Volcker. Paul Volcker foi um cara que lá nos anos 80 pegou a taxa de juros de lá para cima, 20%. Que nem sabia, jogou lá para cima. Não é que ele precisa fazer isso. E eu repito, não é que o Banco Central precisa botar a taxa de juros em 20%. Eu não estou dizendo isso. Mas as pessoas têm que acreditar que ele vai.
E se for preciso, ele bota em 20%. E eu tenho medo que hoje ninguém acredite nisso. Ninguém está acreditando que se for preciso. Aí eu brinquei, né? Nós não temos Paul Volcker, a gente tem o Gustavo Franco, que fez uma coisa dessa. Ele botou 40 e tantos % a Selic. A gente precisa acreditar que o Banco Central está topando dar uma de Gustavo Franco. Não precisa fazer isso, que fique claro. Mas tem que acreditar. E eu tenho medo que é isso, que o Banco Central esteja perdendo isso. E se perder, aí sim nós vamos ter um problema sério para retomar o controle da inflação. Na verdade, o Paul Volcker, né, tem uma frase que eu adoro, né? Quando ele fala. Porque, na verdade, as pessoas precisam entender que o remédio do curto prazo ele é amargo. Né? E aí falaram Paul Volcker, né? Não sei se você conhece essa frase. Ele fala assim: mas Paul Volcker, você não tá vendo o desemprego tá aumentando, você tá aumentando os juros, o desemprego tá aumentando. Ele falou: vocês não viram nada ainda. Essa frase é famosa. Vocês ainda não viram nada, ou seja, eu vou ter que jogar o desemprego lá em cima no curto prazo, né? Vou ter que jogar deprimir a demanda, vou deprimir a economia para poder trazer a inflação para a meta. Porque, como um abraço aí meus alunos de macroeconomia que estão assistindo, né? Eles também deram bastante ideia. A gente sempre fala, né? O sistema de metas de inflação é um sistema de ancoragem de expectativas. Ele foi criado dessa maneira, né? Ou seja, se você desancora, e as expectativas foram desancoradas completamente, né? Agora você precisa trazer de volta, e até você conseguir a reputação, credibilidade, que você vai fazer aquilo que é necessário, vai demorar muito ainda, né? Eu acho que, infelizmente, perdemos em 2015, 2012, desculpa, que começou aquela redução de juros desenfreada com a demanda alta, e fizemos isso de novo. Fizemos de novo, e vamos ter que resolver. Agora, tem uma coisa importante. Em 2012, você teve, quando ajeitou, teve uma mudança de governo, que muda a perspectiva da sociedade. E teve, o que na época eu subestimei, o impacto do teto. Porque o teto realmente, assim, olha, eu sei que tem gente que critica o teto, mas é muito difícil explicar por que depois do teto você consegue uma queda tão forte de juros com queda de inflação. Se não é uma mudança na perspectiva, aí do STAR a gente falava, né, o regime. Uma mudança de regime que deu mais confiança. Tem um texto aí, para quem quiser ler, chama O Fim de 4 Grandes Inflações. Tem uma versão em português que eu não consigo encontrar, mas eu sei que tem. É um texto muito bom do Sargent para ler. Ele comenta os processos de hiperinflação na Alemanha, na Polônia, na Áustria e na Hungria, e fala da Tchecoslováquia que não teve. E ele fala muito dessa importância do regime, né, do regime de política. Então, eu acho que o teto foi isso. Assim como houve uma mudança de regime agora com o Paulo Guedes. E eu acho que foi um erro agravado. Talvez não tivesse tão forte o negócio pela pandemia, mas veio a pandemia, que é uma realidade. O Pércio Arida e o André Rezende, eles usam naquele texto sobre inflação inercial, que ficou clássico, eles usam esse texto que você falou, não usam ou não? Eu não lembro se eles citam, mas assim, eu vejo o texto do Sargent como inspiração do Plano Real. Isso que eu ia falar. Claramente inspira o Plano Real. Claro que tem uma engenharia do Plano Real, que aí é muito mérito desses caras, que foi a URV. É aquela ideia de, em vez de amarrar no dólar, fizeram uma banda e fizeram aquela URV para ir ancorando as expectativas. Isso foi brilhante, porque quando o câmbio disparou, a gente não virou argentino. Se a gente tivesse fixado o câmbio, e na época, viu, cara, eu lembro, eu era aluno da fundação, eu vi essa discussão acontecer. Muita gente achava que tinha que fazer que nem a Argentina. O Banco Central é caixa de conversão, né? Fixa por lei o câmbio, e o Banco Central só vai seguir isso. Só que, talvez se a gente tivesse feito isso, a gente tivesse tido um baque igual que a Argentina teve. E nós não tivemos, porque nós tínhamos uma margem. Então, não é que o Plano Real é uma cópia da Argentina. Não é mesmo. Ele tem uma engenharia ali de adaptação própria brasileira, que esses caras são brilhantes. Agora, que aquela ideia de mudança de regime está presente, está. Tem um texto do Edmar Baixa, eu dou um curso de economia brasileira da UNB, que eu adoro. É um texto de 95, tá? Quando estava acontecendo. E é claro que a gente vê o Edmar Baixa vendendo a ideia de mudança de regime. Ele fala com muita clareza disso. Então, foi vendido essa ideia, a sociedade comprou. Agora, é o que eu digo, você tem a economia e tem a política, que foi a liderança política do Fernando Henrique. Como Lula mostrou liderança política, principalmente em seu primeiro mandato, fazendo reformas, bancando o Marcos. O Marcos é um cara brilhante, eu já disse aqui, eu tenho uma admiração pelo Marcos. Eu sei que hoje em dia muita gente admira, eu admiro antes, entendeu? Então, assim, eu disse isso para ele, uma vez ele foi falar na UNB e eu fiz a abertura, fiz questão de contar essa história que eu contei aqui. Mas o Marcos, para fazer trabalho, teve que ter apoio político do governo, porque senão ele não tinha conseguido. E ele apanhou, hein, Roberto? Ele apanhou bastante. A gente lembra que ele apanhou muito, né? A Maria da Conceição Tavares chamou de analfabeto, né? Ou seja, apanhou. Não foi só ela, né? Outras pessoas, ele apanhou bastante. Criticaram muito.
Teve um que disseram que o Bolsa Família é coisa do Banco Mundial. E eu dizia, é verdade, é por isso que é bom. É por isso que eu apeia Bolsa Família. Exatamente. É por isso que é um belo programa, que hoje em dia está aí. Todo mundo que critica o Bolsa Família quer fazer também agora. Políticas focalizadas. Bom, essa é uma... Tem mais uma pergunta aqui sobre a política... Aqui, ó, como o Pedro perguntando, como pode bancar o Auxílio Brasil sem comprometer o teto de gastos? O ideal é, que tem a ver aí com o que a gente estava falando, é aumentar a arrecadação de impostos? Olha, vamos lá. Tem uma lógica no Brasil que está, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é essa da segunda parte da pergunta, viu, Pedro? Que é o seguinte, a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal é assim, se você criar uma despesa, você tem que criar uma fonte de financiamento. Então, vai aumentar a despesa, vai criar um imposto ou uma coisa assim. O problema desse modelo é que ele gerou uma trajetória de crescimento do gasto que foi insustentável. O gasto brasileiro ele cresce acima do PIB. Se você pegar a média aí de mais de 10 anos, é uma coisa que não se sustenta. Né? Você não pode ter o gasto crescendo para sempre. 2 anos é uma coisa, mas por tanto tempo. E a ideia era sempre essa. Então, aumenta gasto, aumenta receita. Aumenta gasto, aumenta receita. Até que vem uma crise. E crise acontece. Não tem remédio para crise. E aí você não consegue controlar a despesa ou o caos que o país entrou. Então, o teto, a lógica dele não é essa de tem que encontrar uma arrecadação. A lógica do teto é tem que cortar em outro lugar. Tem que cortar. É essa a lógica do teto. Então, não adianta dizer, eu vou criar um imposto que vai financiar. Isso é a lógica anterior ao teto. No teto, tem que cortar em algum lugar. Então, o governo ele tomou decisões. Por exemplo, emenda parlamentar. Ele aumentou significativamente o gasto nessa questão. E isso está no teto. Está tirando o teto. No começo do governo, eu critiquei muito essa decisão, foi dado aumento para a carreira de militar. Ora, Folha da União tem 2 carreiras que controlam aquela folha de tamanho. É militar e a minha, pessoal de universidade. Se você dá aumento para qualquer uma dessas 2, eu estou falando da minha, para depois não ficarem dizendo que é corporativismo, que eu sou contra a categoria A ou B. Não sou, tenho nada contra militar. Inclusive, eu sou coronel, adoro meu sogro, nada. Minha família, se você for no Ceará, General Heller é um nome que todo mundo conhece, então nada contra. Agora, militar e professor, se você der aumento para essas categorias, tem sim impacto fiscal pesado. Estou botando a minha no meio. Então, foi erro do governo. Aí depois você faz tudo isso, você diz, agora eu não tenho dinheiro para pagar auxílio. Aí não tem, você não soube fazer prioridade. Mas a lógica do teto não permite esse negócio de aumentar imposto para financiar. Essa foi a lógica que gerou uma dinâmica complicada. A lógica do teto é corta em algum lugar. Se não tem peito para cortar, se não quer o custo político de cortar, também não pode aumentar. Então, é esse o meu ponto. Eu acho que o governo ele foi eleito, ele tem direito de dizer, não, para mim o importante é a defesa, eu vou gastar com defesa. Mas aí vai tirar da educação, ou da saúde, ou do social, ou de algum lugar. Ele tem essa legitimidade, ele foi eleito. O Bolsonaro não deu um golpe de Estado e assumiu, não. O Congresso tem legitimidade de dizer, vou mandar dinheiro para setor A, B ou C. Agora, não pode mandar a conta para o pagador de imposto. Tem que ir para aquele outro setor ali que vai pagar a conta. Então, eu acho que é aí que está a crítica, não é exatamente ao auxílio, que tem o seu valor. Nós estamos num momento muito difícil, muito dramático da história, e aí é impossível o governo dizer não estou nem aí, né? Não, que vai ter que ter corte de gastos em algum momento, porque também você pode. Um aumento de impostos começa a ser contraproducente, né? Eu tenho um pouco da ideia do. Você começa a aumentar impostos e não aumenta a arrecadação na mesma proporção, né? E você acaba distorcendo toda a cadeia produtiva, você distorcendo toda a economia, né? E aí, se não faz isso, o que acontece? Você não consegue gerar receita e não consegue controlar o gasto, vem a inflação. A inflação faz esse serviço. Eu volto a dizer, eu acho muito ruim ter perdido 10% do meu poder de compra, mas isso está facilitando o ajuste. Quando o ministro Guedes diz, olha, a despesa vai cair, o déficit, isso, inflação, cara. O nome disso é imposto inflacionário. Qualquer livro de macro, você abre lá e pega. Agora, qual é o problema do imposto inflacionário? Ele é, segundo vários economistas, o mais cruel dos impostos. Por quê? Porque o funcionário público aqui, sou eu, nós somos o último da fila, mas em algum momento nós vamos ter reposição. Geralmente nós somos o último, porque é muito pesado, é muito caro dar aumento para professor, tem muito professor. Mas, em algum momento vai acontecer, vai ter essas greves, eu detesto essas greves, eu vou brigar com meus amigos, eu sou contra as greves e tal. Agora, o cara ferrado lá, esse cara vai demorar muito para ter reposição, talvez nunca tenha.
Então, a inflação, e depois que ela começa, aí tem acesso ao sistema financeiro, tem uma opção de coisa. Então, era um imposto muito cruel, muito distorsivo e muito cruel com os pobres. Então, o jeito não é esse de inflação. O ministro Guedes fala muito, veja a folha, está caindo pela primeira vez. Pega os estados, inclusive os estados governados pelo PT. Está todo mundo dizendo a mesma coisa, entendeu? Eu arrumei a folha mas não arrumou nada, cara. É a inflação que está fazendo esse serviço. Mas Friedman tem uma frase que eu acho muito legal. Ele compara a inflação com o alcoolismo. Ele diz que o problema vem depois. No começo é bom. No começo, você encher a cara é bom, é divertido, você está ali. O problema é depois, quando você começa a ter doença, atrapalha teu emprego, tua família. Aí que é bom. Professor Roberto, tem muitas perguntas aqui. Vamos fazer já um convite para você voltar. A gente vai fazer esse é o nosso primeiro podcast, então eu quero que todo mundo que está escutando, depois a gente vai colocar nas redes sociais, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, a gente vai estar em todas as redes que tem no podcast e no YouTube. Então, foi um prazer enorme, assim, eu acompanho os seus inscritos, já está convidado de novo, a gente vai continuar. Agora você está falando, a gente falou um pouco antes, como lidar num departamento com pessoas tão diferentes. Essa vai ficar para o próximo papo aí, que a gente falou antes, né? Foi muito legal, o pessoal adorou, teve bastante gente aí perguntando, ficou algumas perguntas, a gente vai conversar. É um prazer enorme falar com você. Muito obrigado, viu, Roberto? Oi, Ricardo, o prazer foi meu. Uma grande satisfação ter tido aí a honra de abrir essa série. Eu acho que vai ser um sucesso, muito boa a nossa conversa. E fica aí o agradecimento pelo convite e à disposição, quando você quiser, é só mandar lá um WhatsApp ou dar uma ligadinha, que eu venho com toda a alegria. Tá bom, um grande abraço. Então, todo mundo se inscreve no canal aí para acompanhar as próximas conversas. O nosso próximo convidado vai ser o Felipe Salto, que é o presidente do Instituto Federal Independente, né? Ele vai falar um pouco sobre política, um pouco a gente já falou aqui, né? Sobre as contas públicas. Ele vai falar da parte, olhar de dentro, né, Roberto? Como é que vai estar esse... E o Felipe é bom, hein? O Felipe é É bom, é bom. Tá, obrigado. Obrigado, abraço a todos aí. Muito obrigado. Satisfação.